Olá, seja bem-vindo à aula 24 do curso de Macros e VBA no Excel. Nessa aula, vamos fazer algo diferente. Nós vamos, dessa vez, bloquear o acesso do usuário a uma planilha da sua pasta de trabalho se o usuário não estiver permitido não estiver com permissão para acessar essa planilha. Um exemplo prático: você trabalha numa empresa e você alimenta uma planilha financeira e uma destas planilhas ela não pode ser acessada por outros usuários que não sejam aqueles a quem você autorizar. Então você pode criar aí uma lista de usuários, ou você pode no código ou através de planilhas, mas isso nós vamos fazer um pouco mais para frente, e limitar que usuários tenham acesso à sua planilha, né, protegida. É claro, esse não é um método 100% garantido de segurança, porque você pode, de uma forma que eu vou mostrar também no final dessa aula, quebrar a segurança e ter acesso ao código. Mas vamos implementar algumas situações extras nesse treinamento. Vamos lá. Primeiro deles, vou abrir o Excel. Nós vamos criar uma nova pasta de trabalho e vou adicionar uma planilha nova. Digamos que eu gostaria que os meus usuários não trabalhassem com uma planilha chamada listas, que toda vez que um usuário clicasse sobre a planilha listas, uma mensagem fosse exibida para ele informando que ele não está autorizado a ver essa planilha e o cursor vai voltar para a plan 1. Bom, vamos mudar o nome, vamos deixar plan 1 mesmo. Como fazer? Vou utilizar agora a dica de um colega que deixou seus comentários na aula 22 do curso de Macros e VBA. Toda vez que eu vou inserir um botão em um formulário, você já percebeu que eu clico sobre Desenvolvedor, clico sobre o botão e arrasto desenhando ele na minha tela, fazendo o botão do tamanho que eu desejo. Muito bem. A dica que ele pediu para que eu passasse era que, ao clicar sobre um botão ou um controle ActiveX qualquer que seja, basta dar um clique na nossa planilha para que o botão seja criado no seu tamanho padrão. Com isso, você não precisa se preocupar em adimensioná-lo ou ficar desenhando e correr o risco de que o seu nome fique diferente, o tamanho dele fique diferente dos demais. Caso isso ocorra, se você, por exemplo, adicionar um novo botão, veja só, e eles ficarem com tamanhos diferentes, você pode clicar naquele botão original e na guia Ferramentas de Desenho, em Formatar, você vai ter aqui dentro da galeria Tamanho a altura e a largura desse botão. Você pode simplesmente pressionar ou clicar sobre o próximo e redimensionar, deixando ambos com o mesmo tamanho. Simples, é uma dica. Valeu, amigo, obrigado por você ter me dado essa dica. Eu particularmente prefiro desenhar e depois eu ajusto o tamanho dos botões de acordo com a minha necessidade. Vamos lá. Clicando sobre o botão, nós vamos utilizá-lo. Na verdade, não. Era só uma dica mesmo. Vamos criar um código agora na nossa planilha listas. Nós já aprendemos na aula passada que, ao pressionar Alt F11, nós vamos enxergar o nosso projeto do VBA aqui nesta região à direita, à esquerda, certo? Pois bem, nós temos aqui a plan 1, nós temos a plan 2 e nós temos esta pasta de trabalho que é a nossa workbook, ou é a pasta principal do trabalho nossa do Excel. Mas os usuários eles podem nós podemos criar códigos especificamente para as planilhas também. Necessariamente meu código não precisa estar associado ao workbook. O código associado na workbook ele serve para todo o projeto. Quando nós temos aqui as planilhas, nós podemos também criar códigos e planilhas, né? Codificação especial para cada uma delas. Onde eu quero chegar? Veja só, eu quero impedir que o meu usuário acesse a planilha lista, certo? Então, eu vou clicar com o botão direito sobre ela e nós vamos clicar aqui em Exibir Código. O ambiente do VBA vai ser aberto e nós vamos ter acesso, então, ao código de programação desta planilha. Mas, cuidado, eu preciso vir até aqui e escolher o objeto Worksheet, que é esta planilha, e eu tenho aqui alguns métodos ou alguns procedimentos em que eu posso alterar. Veja só. Da mesma forma que fizemos na aula passada no workbook, nós também temos métodos que podemos alterar. Por exemplo, toda vez que a nossa planilha for ativada com o método Activate, eu quero executar uma série de instruções. E é isso que nós vamos fazer. Toda vez que o usuário clicar sobre a nossa planilha listas, eu estou entendendo que ele está ativando a minha planilha. Por quê? Se ele está em plan 1 e ele clica em plan 2, então ele está ativando. O evento Activated é chamado. Então eu preciso colocar algum código aqui. Vou apagar esse módulo que nós não vamos utilizar, recomendo que você faça isso também. E veja só, vamos começar. Din WS Worksheet. O que eu quero fazer exatamente? Eu quero bloquear essa minha planilha, não deixar o meu usuário acessá-la.
Na verdade, eu não preciso nem desse dimensionamento, nós podemos usar o código já diretamente. Veja só. Primeira instrução, eu vou desligar a atualização de tela no começo, com a instrução screenApplication.screenUpdate igual a false, e vou ativar esse refresh de tela no final, para evitar que fique mostrando muitas atualizações de tela. Isso você já viu nas nossas aulas anteriores também. Em seguida, o que eu preciso fazer é checar o nome do usuário. Como é que eu checo o nome do usuário que está logado no computador no momento do clique ou da abertura da nossa planilha? Através da instrução environ. Então, vamos lá. If environ com a variável username. Nós queremos checar a username da environ. For diferente de Alessandro, então faça todo esse procedimento. Vamos já comentar esse código para facilitar a identificação também com interpretação. Desativa atualização de telas. Ativa atualização da tela. Checa o usuário atual. Mas vamos tomar um cuidado, por quê? Se nós digitarmos aqui na nossa janela de verificação imediata para visualizar a variável username, né, visualizar o parâmetro username da instrução environ, nós vamos ver o nome do Alessandro com a primeira letra maiúscula e as demais minúsculas. Isso interfere. Se eu colocar aqui o Alessandro escrito com letras minúsculas, ou se eu escrever aqui na minha instrução if Alessandro com letras maiúsculas, eu vou ter um problema, porque eu não vou conseguir, vão ser diferentes, o retorno da environ vai ser diferente deste nome. Para evitar que isso aconteça, existe uma função de tratamento, uma função de conversão de texto que podemos utilizar no VB. No VBA, nesse caso, essa instrução que eu vou utilizar é a uppercase, ou uCase. Essa instrução uCase, ela converte um texto para letras maiúsculas. Então, obrigatoriamente, eu estou perguntando, olha, o nome do usuário convertido para letras maiúsculas é igual, é diferente de Alessandro? Vamos colocar um outro nome aqui de usuário, porque senão ele não vai barrar a planilha, ele vai funcionar. Vamos colocar aqui um nome de contabilidade. Agora, cuidado, se eu convertir o resultado do environ, que é o nome do usuário, para letras maiúsculas, dentro da comparação, eu tenho que colocar as palavras escritas em letras maiúsculas. Então, basicamente, eu estou perguntando o quê? Se o nome do usuário, em maiúsculas, é diferente de contabilidade, maiúscula também. Então, é isso que ele vai fazer. Vamos lá? Se for diferente, o que eu quero fazer? Primeiro, ele vai voltar para plan 1. Segundo, vai ser exibida uma mensagem box para o nosso usuário. Vamos avisar para o usuário. Você não pode utilizar esta planilha. VB OK Only. E atenção. Vamos ver se deu certo? Vamos repassar o código. Após checar se o usuário é aquele que eu estou esperando, eu vou voltar para a sheet plan 1 e nós vamos dar uma mensagem para o usuário. Vamos testar? Clico na minha planilha. Opa, plan 1. Clico sobre listas e você não pode utilizar essa planilha. Veja só, voltamos para plan 1. O nosso usuário, mesmo que ele insista em clicar sobre listas, veja só, ele não vai conseguir utilizar essa planilha. É aí que entra um probleminha com relação à nossa segurança no Excel. Veja só, Alt F11 e nós vamos visualizar o código. Se o usuário conhecer um pouquinho só de VB, ele já consegue, então, por exemplo, editar esse código e trocar o usuário. Se eu clicar aqui, vamos antes fazer um teste. Eu vou trocar aqui para Alessandro, com letras maiúsculas, e ao clicar sobre listas, você vai ver que eu consigo vê-la normalmente.
Se eu clicar então plan 1, listas independente porque o meu usuário está autorizado. Se outro usuário, por exemplo, se eu salvar esta planilha na rede e outro usuário tentar abrir, que não for de contabilidade, veja só, ele vai bloquear. Mas cuidado, este é o nome do usuário que está logado na máquina. Voltando para a segurança, como fazer então para que o nosso usuário não tenha acesso a esse código? Se você clicar em Ferramentas e clicarmos sobre Propriedades do VBA Project, vamos encontrar aqui algumas possibilidades de proteção do nosso código. Primeiro devemos clicar na guia proteção. Se clicarmos sobre bloquear projeto para exibição, então já não vamos permitir que o usuário visualize esse nosso código de VBA. O ideal é que ainda coloquemos uma senha disso de proteção. Eu vou colocar aqui a senha 123, vou pressionar o botão OK. Assim que eu fechar a nossa planilha, veja só, vamos salvar esse documento, vou salvar como aula 24 gabarito, e muito bem. O que nós vamos fazer agora? Eu vou fechar minha planilha, Ctrl F4, e vou abri-la novamente. Assim que eu faço isso, o processo está normal. Se eu tentar clicar na minha planilha listas, eu não vou conseguir porque a nossa macro impede. Se pressionar Alt F11 para visualizar o código, você vai ver que o nosso projeto aqui, eu não consigo visualizar o projeto. Se eu clicar no sinalzinho de mais, vai ser solicitada uma senha para o usuário. Se nós dermos 2 cliques, a mesma coisa. Quer dizer, se o seu usuário não souber a senha, ele não vai ter acesso então ao código da sua planilha e com isso você vai conseguir proteger a sua codificação sem que os seus usuários alterem a planilha de macros. Entenderam o processo? Você pode então entrar aqui em Ferramentas e nas propriedades do seu VBA Project criar uma proteção para que o projeto não seja exibido, que ele entre deste formato que vimos inicialmente, né, com a guia agrupada, e também colocar uma senha de abertura. Vou tirar a senha, porque essa planilha vai estar disponível para que vocês possam acessar esse projeto no nosso portal, lá no meu blog, no sigonerd.com, e eu espero que você tenha entendido o conceito. Você viu que com recursos que já conhecemos atualmente, já consigo implementar outras funcionalidades da nossa planilha, como proteção de acesso, como proteção à exibição a planilhas, entre outros recursos. Espero que você tenha gostado dessa aula. Então, se gostou, não esqueça de clicar aqui no gostei do canal de vídeos do YouTube. Deixe o seu comentário, deixe a sua dica. Eu espero que você esteja acompanhando essa aula e esteja gostando. Na próxima aula, veremos mais recursos sobre macros e VBA do Excel. Um abraço, até nosso próximo encontro.